todo mundo. Então, vê só, minha gente, eu hoje vou falar, vai ser mais como se fosse uma consultoria, certo? Então eu realmente, assim, eu não vou esperar chegar muita gente, porque eu sei que no final das contas o pessoal vai assistindo depois. Esse vídeo, o objetivo é ser uma grande consultoria, realmente. Eu vou falar sobre esse tema, né? Sobre o divórcio extrajudicial. E não que eu esteja torcendo que vocês se separem, Deus me livre. Mas é sempre bom a gente saber, né? Como é que faz, como proceder e tal. Então, assim, esse vídeo vai ficar aqui disponível. E aí, posteriormente, querendo, vocês podem vir me perguntar. Vou estar sempre muito disponível para todo mundo. E qualquer dúvida podem tirar, enfim, tá certo? Eu vou começar agora a live e posteriormente a gente vai debatendo melhor. E caso não tenha nenhuma dúvida hoje, nesta live, vai ficar disponibilizada aí no feed. E aí você pode colocar a pergunta embaixo. Beleza? Ótimo. Então tá, vê só. Eu vou falar sobre o divórcio extrajudicial. E que é justamente aquele divórcio que a gente dá entrada lá no cartório, certo? Qual cartório, Ark? No cartório de notas. E como é que funciona? Vocês sabem que quando a gente casa, mas aí por algum motivo, enfim, o casamento chega ao fim. Quando esse casamento chega ao fim, tem duas modalidades de você pôr fim ao casamento. Ou por meio de uma separação judicial, né, que é o divórcio judicial, ou por meio do divórcio extrajudicial, que é aquele divórcio que você dá entrada diretamente no cartório de notas. É qualquer cartório, Ark? Não, é o cartório de notas. Então, você vai, juntamente com a pessoa, né, o seu ex-marido, no caso, para dar entrada nesse divórcio. Como é que funciona? É preciso que você e o seu ex-marido estejam de acordo com esse divórcio, ou seja, tem que ser uma coisa consensual. Por quê? Porque se tiver algum tipo de litígio, algum problema, não vai ser possível fazer o divórcio no cartório. Uma das vantagens de fazer no cartório é que você vai lá, faz da entrada, no mesmo dia você já pega o papel e é só averbar lá no registro da certidão de casamento. O divórcio, quando ele é judicial, ele demora mais. Justamente por quê? Porque há um litígio. Geralmente é o quê? Tem um bem que o casal não quer dividir, o marido não quer pagar uma pensão, a mulher quer ficar com uma coisa que o marido não quer dar, ou então o marido quer ficar com uma coisa que a mulher não quer dar. Geralmente tem alguma discussão. Então vai ser judicial. Mas se não tiver nenhuma discussão, se for tudo certo, ou seja, olha, a gente acabou, mas vamos ser amigável, enfim, ficar tudo certinho, vamos lá no cartório e lá mesmo a gente já dá a entrada e no mesmo dia você já consegue pegar a escritura pública demonstrando o seu divórcio, certo? Qual é a vantagem de fazer isso? É justamente o que eu já estou dizendo, é mais célere, certo? Por quê? Porque você não vai ter audiência, você não vai ter juiz, você não vai ter nenhum problema, não vai ter que agendar uma conciliação, você não tem aquele prazo longo para ser dada uma sentença, nada disso. Vai ser uma coisa rápida, que você vai de manhã e à tardezinha você já está na sua casa, divorciada, certo? E o objetivo é ser assim mesmo, célere. Ótimo, ótimo. Então, assim, eu já fiz alguns divórcios, certo? No cartório. Geralmente eu faço aqui no Figueiredo, que fica no Pina. Só que o do Figueiredo no Pina fechou. Agora parece que foi pro outro lado, perto do JCPM. Mas aí geralmente eu faço lá os divórcios. E é assim mesmo, você vai, leva a documentação necessária, que eu vou dizer daqui a pouco quais são os documentos. Pede o divórcio, você juntamente com o ex e com a presença de um advogado, porque vai precisar de um advogado. E aí você diz assim, olha, eu quero me divorciar, estamos todos aqui e pronto. E aí você dá a entrada, paga
o valor do divórcio, que chega aqui em Recife, chega em média a R$250, R$300. Em São Paulo, por exemplo, já é R$400. Em outros estados do Brasil, o valor vai ser modificado justamente porque depende de cada cartório, de cada estado, né? Mas aqui em Recife, aqui em Pernambuco, Recife, fica mais ou menos quase R$300 para poder fazer esse divórcio. Beleza? Beleza, vê só. Quais são os documentos necessários para poder fazer o divórcio? Eu vou ler aqui para vocês alguns documentos que são requeridos pelo cartório Figueiredo, que é onde eu faço. Não tô fazendo propaganda do cartório, não é isso, não tô trabalhando para eles. Mas é porque realmente eu já fiz lá e eu sei que funciona e eu sei que é rápido e organizado, certo? Então eles pedem os seguintes documentos: a cópia da certidão de casamento, né? A cópia da identidade do CPF dos dois, certo? Se tiver filhos menores, a cópia da certidão de nascimento, a cópia e o original, né? Você tem que levar os dois. E aí você tem que ir com um advogado. Por quê? Porque o advogado vai precisar assinar, certo? Pode ser um advogado para os dois? Pode. Pode ser cada um levando o seu advogado? Pode, porque no final das contas quem vai pagar é você, o seu advogado. Então, se você quiser pagar, vamos supor, olha, vamos contratar um advogado só, ele assina e a gente já paga os honorários dele, a gente divide, ótimo. Ah, não, cada um vai ter seu advogado, também tá ótimo, cada um leva o seu. Beleza? Então, nesse cartório, o que vai se pedir é isso: identidade, CPF dos dois, vai precisar da certidão de casamento, né, da cópia. E vai precisar, se tiver filhos menores, da certidão de nascimento dos filhos. Mas, Ark, você estava falando aí da questão da possibilidade de fazer o divórcio no cartório e eu vou levar a certidão dos meus filhos menores. E pode. Mesmo você tendo crianças menor, né, você pode fazer o divórcio lá no cartório também. Ocorre que você não vai poder dispor de nada relacionado à criança. Por quê? Porque o direito da criança é indisponível. O tabelião, ele não pode simplesmente dispor disso, ele não pode dizer quanto vai ser dado de alimentos para as crianças. O tabelião, ele não pode fazer a regulamentação de visitas, ele não pode fazer a regulamentação da guarda, ele não pode fazer ele não tem esse manejo. E por conta disso, no divórcio extrajudicial, lá no cartório, você não vai poder mexer nessa parte. A única coisa que você vai poder solicitar é o seu divórcio, aí não tem problema nenhum. Embora alguns cartórios não aceitem, mas outros cartórios aceitam também. Por quê? Porque ainda não é uma questão pacificada. De todo modo, como é que você deve proceder se você tiver filho e quiser fazer o divórcio lá no cartório? Você vai dar entrada judicialmente para solicitar todas as coisas relacionadas ao menor. Quais são as coisas? Você vai dar entrada solicitando a guarda, a definição da guarda. Você vai dar entrada solicitando a regulamentação de visitas. Você vai dar entrada querendo resguardar a questão dos alimentos. Ou seja, você vai fazer tudo relacionado ao menor judicialmente. Em mãos da sentença, aí você vai no cartório de notas e leva a sentença, e a partir disso você pode dar entrada no seu divórcio, beleza? Posso fazer na entrada no divórcio e depois entrar judicialmente? Tem cartório que não aceita. Tem cartório que diz assim: olha, a gente só faz o divórcio mediante a sentença que abranja os direitos, né, que determine os direitos do menor. Tem cartório que é assim. Tem cartório que emite a escritura do divórcio e na escritura mesmo, no corpo dela, tá dizendo assim: olha, os direitos referentes ao menor serão discutidos judicialmente posteriormente. Tem cartório que faz isso, certo? Mas com vistas a se precaver, a melhor coisa que eu acho é você entrar judicialmente,
fazer toda a regulamentação lá, né? Regular tudo relacionado aos filhos e depois você pode entrar extrajudicialmente para poder regular, fazer o divórcio, certo? Pronto, isso aí eu já falei o porquê de você entrar no cartório, o porquê que é melhor você fazer o divórcio no cartório. Já falei da questão dos filhos, né, se tiver de menor, que pode ser feito também no cartório, só que você não vai mexer na questão dos direitos dos menores, só na questão do divórcio, e você vai precisar de uma sentença. E agora o que eu quero falar é sobre a questão do que pode ser, de como é que vai ficar disposto na ata, certo? É assim, você chega lá com o seu ex-marido, né? Juntamente com o advogado, você chega lá, vai falar com o tabelião. Precisa agendar? Em tempos de pandemia precisa, né? Mas de um modo geral não há necessidade. Você chega lá no cartório e diz: olha, eu quero dar entrada no divórcio. O tabelião vai lhe perguntar: você trouxe a documentação? Aí você vai dizer: trouxemos. Então tá, então eu vou fazer toda a escritura. Nessa escritura que ele vai fazer, vai estar disposta lá tudo aquilo que ficar determinado entre os dois, né? Entre o marido e a mulher, no caso, os divorciandos. Então, o que é que você pode dispor nesse documento? Você pode pedir a partilha de bens, e aí eu vou falar daqui a pouquinho como é que se dá essa partilha. Você pode pedir que pensão, você pode solicitar. Você pode solicitar a continuidade do nome. Por exemplo, Maria da Silva Ferreira, Maria Ferreira da Silva. E aí, esse é o nome dela de casada. E aí ela vai se divorciar e vai perder o Ferreira. E aí ela diz: não, eu vou continuar com esse Ferreira aqui. Pode também. Vai fazer essa disposição na escritura, certo? Que é a ata do divórcio. Você pode estabelecer questões assim de plano de saúde. Olha, a gente vai se divorciar, mas ele vai ficar responsável pelo pagamento do plano de saúde. Eu não vou perder meu plano de saúde com esse divórcio. Pode estabelecer isso também na escritura pública. Então, assim, dentro deste documento vai ficar, você vai poder mexer do jeito que você achar melhor. Você juntamente com o seu companheiro, né? No caso, o ex, né? E aí você vai fazer essa disposição. O escrivão, ele vai fazer tudinho, vai anotar tudo direitinho, tudo que for possível dentro do regime de direito vai poder, ele vai colocar. No final das contas você vai assinar, a outra pessoa vai assinar, o advogado assina, fechou, autenticou, cada um paga, né? Paga o valor do divórcio. E aí cada um vai para casa com a sua cópia. E aí o que é que você faz quanto à certidão de casamento? Aí você vai até o cartório onde você deixou sua certidão de casamento, onde foi tirada a certidão de casamento. Aí você vai chegar lá e vai mostrar essa escritura do divórcio e vai pedir para averbar. Como assim? Veja, não tem a certidão de casamento? Pronto. Nesta certidão, você vai ter que fazer, é como se fosse uma correçãozinha. Não, eu não vou nem dizer correção. Eu vou dizer assim, vai alterar aquele documento. Então você, ao invés de colocar que está casada, vai colocar divorciada, certo? Aí vai fazer uma averbação. O cara lá do cartório, onde está sua certidão de casamento, vai requerer a escritura do divórcio para poder fazer essa averbação nesse documento. E pronto, acabou, vida que segue. Não tem mais nenhum problema, certo? Isso que eu tô falando pra vocês. Deixa eu tomar um golinho d'água, né? Eu espero não estar sendo muito agoniada. Mas enfim, isso que eu tô falando pra vocês, eu já falei aqui do porquê do divórcio. Eu já falei do divórcio extrajudicial. Eu já falei aqui pra vocês quais são os documentos. Eu já falei aqui pra vocês sobre a presença de menor, né, de filhos, da possibilidade.
Já falei aqui para vocês do que pode ser colocado dentro da escritura do divórcio. E agora eu vou falar para vocês sobre a questão da presença de bens. Como é que você vai fazer? Olha, Ark, é o seguinte. Nós temos uma casa. Uma casa não, um exemplo mais fácil. Nós temos um carro e esse carro a gente quer dividir meio a meio. Como é que a gente faz? O que é que a gente tem que fazer? Vejam, é simples. Você vai no carro, quando você for fazer lá o divórcio, você vai chegar e vai dispor isso na ata lá, certo? Vai dizer, olha, se tem um carro, modelo tal, da marca tal, ano tal, chassi do carro, do veículo, tudo direitinho. E aí você vai dizer assim, tal veículo será dividido em partes iguais entre os divorciandos. E aí você vai dispor como é que vai se dar essa divisão. Por exemplo, João e Maria estão casados, certo? João e Maria estão casados. E aí eles vão se divorciar e João quer ficar com o carro. Mas aí eles entram em acordo. Olha, vamos dividir o carro. O carro vale 60 mil. Aí João faz assim, não, mas eu vou ficar com o carro. Então eu te dou os 30. E pode ser? Pode. Você vai pegar lá no dia no cartório e você vai fazer você vai colocar isso na ata lá, entendeu? Você vai colocar, o carro será dividido entre partes iguais, de modo que João vai fazer uma transferência bancária para Maria do valor de 30 mil reais, tendo em vista que ele vai ficar com o veículo, certo? Pode ser? Pode. O divórcio, você pode dispor de todas as coisas que forem possíveis e que vocês dois, no caso, as duas partes, concordarem, entendeu? Então, assim, não tem muito assim, será que pode fazer isso, pode fazer aquilo? Isso que na verdade vai poder. A única coisa que é mais difícil, assim, que tem mais, sabe, é um bem imóvel, que é a casa. Por quê? Porque a casa, vocês sabem que tem que fazer pagamento de impostos, dos impostos, né, dos tributos, tem que fazer o pagamento na Secretaria da Fazenda, dos valores referentes ao imóvel. Então aí é um negocinho um pouquinho mais difícil, sabe? Por exemplo, eu tenho uma casa e aí a gente vai fazer essa divisão também no cartório. Como é que faz? Tem cartório que é assim, você leva o documento do imóvel, que é o registro do imóvel, a escritura, né? E aí esse cartório fica responsável por enviar esse registro lá pra cadê o nomezinho? Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco. Na Cefaz vai haver a avaliação do imóvel, certo? Aí vamos supor que o imóvel vai valer 300 mil. Desses 300 mil, a Fazenda vai recair sobre esse valor o tributo que tem que ser pago, né? Relacionado ao imóvel. E aí volta para o cartório. O tabelião vai ligar para você, vai dizer, olha, já chegou aqui a avaliação do imóvel, ficou em 300 mil. Desses 300 mil você vai ter que fazer um pagamento de X, que é relacionado ao tributo, e depois que a gente vai poder fazer a divisão, entendeu? Então vai ser assim. Já tem cartório que não faz isso, que não faz esse serviço, ou seja, cabe justamente às partes fazerem isso. Então elas vão ter que se dirigir até o Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, para poder solicitar a avaliação do bem, pagar os tributos referentes ao bem e depois levar toda essa documentação, tudo pago para o cartório, para a partir disso ter a partilha do imóvel, certo? Então tem esse problema na parte de bens imóveis, porque fica mais difícil. Porque se você vai fazer a divisão ou se você vai fazer o repasse, você tem que fazer o pagamento à fazenda. Você tem que pagar os tributos referentes ao imóvel, certo? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Porque essa informação aqui é muito útil.
Quando tiver a partilha de bens, vejam só o que é que geralmente o cartório vai pedir relacionados aos bens imóveis. Vê só: certidão de matrícula ou transcrição atualizada, declaração de quitação de condomínio, se for o caso, né, assinado pelo síndico, confirma reconhecida e cópia autenticada da ata de eleição do síndico, IPTU do ano vigente, a certidão negativa de tributos fiscais, ou seja, você vai ter que fazer o pagamento de tudo, como eu tinha falado antes, e o valor atribuído para o imóvel, né, com fins fiscais, que é justamente a avaliação. Você vai pegar esses documentos e, juntamente com a identidade, CPF, certidão de casamento, enfim, levar tudo para o cartório e pedir a divisão desse bem, certo? Se você não tiver imóveis, fica mais fácil, porque aí você já solicita direto, você só leva só os seus documentos, o documento da outra pessoa e pronto. Se tiver filhos, leva a certidão de nascimento das crianças e leva a sentença que definiu a guarda, os alimentos e demais questões. Se não tiver filhos, vai você, juntamente com ele, levam os documentos, dão entrada, tem que ter um advogado, assina, pega o documento, leva no cartório onde está lá a certidão de casamento, faz a averbação e acabou-se, Zé Fini. Pronto. É basicamente isso, certo? Eu vou contar pra vocês, por exemplo, uma história, só pra gente finalizar aqui a live. Uma vez eu fiz esse divórcio e foi o seguinte: a gente chegou, foi muito rápido, minha gente. A gente chegou, fomos eu, o advogado da outra parte, o marido e a mulher. E aí, para os advogados de plantão, o valor que você cobra, e aí depende de cada um, né, minha gente? Enfim. Mas o trabalho do advogado, nesse caso, é para assinar. Só. Ele vai assinar. Mas ele tem que ir. O advogado tem que ir, senão o documento não vai ter validade, certo? Então, eu fui, chegamos lá, o tabelião fez tudo, perguntou às partes o que é que queriam que tivesse presente lá na ata. E aí a mulher disse que queria ficar com o nome, que queria o pagamento meu Deus do céu, que coisa horrível, do plano de saúde, e pediu o que mais? O valor do bem, metade do valor do bem. O marido concordou com tudo e aí ficou tudo certo. Foi coisa assim de uma tarde. A demora maior foi porque a gente saiu de lá, fomos no Bradesco, e aí ele foi fazer a transferência do valor que disse que ia dar ela referente ao bem. E como o valor foi muito alto, não podia fazer no caixa, tinha que ser no caixa eletrônico, né? Tinha que ser na boca do caixa mesmo, físico. E aí foi lá que demorou mais. Mas assim, posteriormente foram lá no outro cartório, fizeram a averbação e até hoje cada um tá vivendo sua vida. Ou seja, é uma coisa muito rápida e prática, né, minha gente? O divórcio no cartório. E é isso, tá certo? Eu espero que essa live tenha sido útil para vocês. Quem puder, se tiver alguém que esteja numa situação, né, de divórcio, enfim, esteja com a mão na cabeça e não sabe o que fazer, passa essa live para essa pessoa, manda o link para ela, que aí eu acho que tem muita coisa aqui que ela consegue aproveitar, muita informação, principalmente em relação aos filhos e em relação aos bens, que tem que fazer o pagamento dos tributos, tá bom? Então passa pra essa pessoa, ajuda, enfim, faz essa lembrança aí de mim, tá certo? E é isso, minha gente, um beijo, e qualquer coisa podem contar comigo, a live vai ficar disponível e podem mandar perguntas, essa live vai ficar disponível pra sempre, então tem vigência eterna, certo? Então qualquer coisa podem mandar perguntas no direct e compartilhe o vídeo, tá certo? Beijo, obrigada a todo mundo, tchau, tchau, tchau.